As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Sou controlador na medida em que, sendo o comandante do barco, cabe-me a mim orientá-lo e dirigi-lo naquilo que me parece ser o objetivo. Agora, não sou autista, sou muito receptivo a propostas. Aliás, dás alguma liberdade? Dou bastante liberdade. E dentro desses critérios e dessas linhas de ação, sou muito permeável às propostas dos atores, da equipa criativa. Acho que é desse contributo que o teatro vive, é desse coletivo e, portanto, eu não sou nada... Procuro não ser tirânico, agora tenho convicções, claro. Esteve aqui há quase 6 anos e nessa altura já celebrava 30 anos de carreira. Diogo Infante, ator, encenador e diretor artístico do Teatro da Trindade, mas também pai dedicado, homem culto e atento. Qualquer pretexto é bom para conversar com este agitador de consciências, como ele gosta de se definir, que tem o nome na Calçada da Fama, na Praça da Alegria, em Lisboa. É o grande culpado deste sucesso que está a fazer história no teatro deste país. Depois de 4 meses em cena, com salas esgotadas e mais de 40 mil espectadores, eis que em boa hora regressa Sonho de uma Noite de Verão. Uma ode ao amor, à vida e à felicidade que cruza Shakespeare com o cancioneiro pop português no Chiado Lisboeta. Estamos a celebrar o texto clássico e intemporal de Shakespeare e, pelo meio, sem outro aviso, ouvimos Ágata em Comunhão de Bens, o Clemente no Vais Partir, Salvador canta Amar pelos dois, Simone traz Sol de Inverno, Dulce Pontes lembra a Lusitana Paixão, ouvimos Marco Paulo com Ninguém e até Rui Veloso com Não Há Estrelas no Céu. Há estrelas na Terra também e uma delas veio hoje à Rádio Observador. Olá, Diogo. Bem-vindo de volta a esta casa. Obrigado, João Paulo, é um prazer. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. Tu que já moras em Sintra, que é um sítio fantástico para morar, não é? Bom, eu sou suspeito, eu estou lá há 30 anos, sensivelmente, e já saltitei um pouco ali pela Serra, mas gosto muito daquele espaço verde, obviamente, gosto de reclusão, gosto... Património mundial, só é mais nada, tem uma paisagem cultural que o mundo celebra. Mas sinto-me protegido no meio das árvores e no meio das aldeias e é bom sair da azáfama de Lisboa e poder ter meia hora de viagem para descomprimir. Exatamente, isso é muito, muito importante. Também saí de Lisboa há 30 anos e já não voltava hoje. Olha, tu ainda fazes hipismo, mas tu fazias à séria, era saltos. Certo, competia, mas reformei-me. Foi, há uns anos? Reformei-me há um ano e pouco. Então há pouco. É recente, porque as costas começaram a dar sinal e eu pensei, é lá, ou continuo a representar ou continuo a saltar. E pronto, e acabei por me reformar, mas continuo muito ativo porque jogo ténis com regularidade, é outra das minhas paixões. Exatamente. E portanto estou com outro tipo de dores, nos tornozelos, no ombro, no braço, mas enfim, mas estou feliz. Se fosse pádel era a mesma coisa, era o cotovelo, era a coisa, era os joelhos. Com muito entusiasmo. Agitador de consciência, tu gostas de dizer, e é muito curioso porque o teatro é um bom meio para isso, obviamente. Tu tens uma história de amor, a tua vida nasceu de uma história de amor, com um pai inglês, e daí o teu lado meio inglês, muito anglo-saxónico que tens, as tuas preferências, que tu já conheceste em adulto. Certo. Isso já tinhas 34 anos quando o conheceste. Achaste parecido com ele? Não. Nada? Que engraçado. Não muito, quer dizer, fisicamente eu sou mais parecido com a minha mãe, mas temos uma estrutura física de resto parecida, somos da mesma altura, consigo ver-me nele daqui a 20 anos. Mas sobretudo conheci o meu progenitor e hoje é um amigo, continuaram ligados? Sim, estamos ligados, ele vive em Portugal, de resto, e portanto mantemos em contacto e foi tudo muito tranquilo, mas foi importante, foi uma fase muito importante e ajudou-me a amadurecer e a resolver algumas questões pessoais e profundas e foi... Porque tu és muito um homem de família, o que é curioso. Tens muito esta ligação à família. Tu até a Carmen Dolores e a Eunice para ti são família, sim, além da tua mãe e da tua avó que te criaram, não é? Mas a família são muito aqueles que nós escolhemos e que nos acolhem e que nos acompanham e que estão lá nos momentos mais importantes e é isso que eu acho que é ser família. É cultivar a proximidade, a relação, o afeto, a confiança nos bons e nos maus momentos e portanto,
portanto, todas essas pessoas que mencionaste foram muito, muito importantes numa determinada fase da minha vida, porque me deram aconchego, me deram colo, acreditaram em mim e disseram, não, vai porque vale a pena. A tua mãe e a tua avó iam aos teus exercícios todos do conservatório e às tuas estreias? Bom, sempre. Não tive que as subornar, mas elas iam de bom grado. Sempre foram fãs orgulhosas e testemunhas muito presentes da minha evolução e do meu crescimento. E pronto, e o meu pai também, se a partir de certa altura passou a ir e a estar presente e a envolver-se. E isso é muito agradável porque nos dá uma retaguarda emocional. Muito bem. Tu formaste o teu estudo, digamos, em guia de intérpretes, era a tua profissão, mas foi uma profissão que tu abandonaste para perseguir um sonho. Hoje falamos de sonhos, não é? Completamente. O teatro para ti, quando é que foi esse fascínio que é isto que eu quero fazer? Bom, na verdade, há pouco dizias que já são 30 e muitos anos e são, efetivamente, como ator profissional, mas hoje, curiosamente, vinha a lembrar-me que me estreiei com 17 anos no Teatro Amador. E foi aí o ponto de viragem. Em Faro, era esta? Em Faro, no Teatro Letes. Considerando que em 57, portanto, na verdade, este ano são 40 anos de atividade, Incrível. de uma paixão, de um sonho. Claro que foi preciso dar ali um salto de fé a certa altura, porque, muito embora eu tivesse uma carreira, avizinhava-se uma carreira no turismo, já com alguma expressão, mas eu senti que no fundo de mim próprio que merecia dar a mim próprio uma oportunidade de poder ir atrás de uma coisa que me tocava muito e que era esta ideia de representar. E foi isso que fiz, e eu na altura vivia no Algarve e não tinha qualquer relação com Lisboa, embora tenha nascido cá. Portanto, acabei por regressar à capital e arriscar, largar tudo o que tinha conquistado até aí. Estamos a falar, eu tinha 21 anos, vim para o conservatório e a verdade é que passado um ano, no final do primeiro ano do conservatório, fiz a primeira peça de teatro, fiz o primeiro filme e acho que desde então não parei até hoje. E depois as Sabichonas do Molière, exatamente, estamos a falar aqui no Teatro Nacional, e estavas ainda a estudar, se não me engano? Sim, estava no final do primeiro ano e teria 22 anos. E a Nuvem também, da Ana Luísa Guimarães, exato. Onde, aliás, foste logo premiado, prémio de melhor ator e o 7 de ouro ganhaste nessa altura. Depois passaste pelo Carlos Avilés e aí foi também um deslumbrar. Aí contataste com o Shakespeare, por exemplo, foi com ele? Sim, o Rei Lear foi o primeiro contacto com essa dimensão de texto e com a responsabilidade que o personagem acarretava já na altura. O Carlos confiou que eu tinha alguma capacidade e deu-me um papel delicioso, mas foi sobretudo o contacto com um meio profissional, exigente, toda uma dinâmica que me obrigou também a posicionar-me enquanto artista e enquanto pessoa. Aprendi muito, aprendi coisas que queria muito fazer e outras que não queria reproduzir. Foram tempos de formação e que me moldaram e que me deram instrumentos que depois vim a utilizar ao longo da vida e que ainda hoje prezo e guardo como muito especiais. Aqui foi o teu primeiro contacto com o Sonho de uma Noite de Verão, com o Rui Mendes, ensinado por Rui Mendes? Logo a seguir foi, depois do Rei Lear no Teatro Experimental de Cascais, o Rui Mendes desafiou-me para ir fazer o Sonho. Foi no ano seguinte? No ano seguinte. E acho que foi em 91. Sim. E pronto, foi maravilhoso. Primeiro contacto. Contracenava com a extraordinária Maria João Luís, eu fazia o Oberon e ela a Titânia. Ela já era uma atriz com mais experiência que eu já a tinha visto em palco e tinha ficado absolutamente fascinado por ela. O Rui Mendes era Rui Mendes, obviamente, sim, e já estava rodeado também de atores de peso e pronto, e essa experiência foi muito feliz e guardei-a no coração até que agora. Sim, tu dizes isso. Eu gosto de voltar onde fui feliz. Sim, e fui. Não é? Revisitar. E aquela tradução foi tão bonita do Augusto Sobral que quando surgiu a oportunidade de montar esta produção deste espetáculo, fui buscar a mesma tradução. Sim. Eu tinha na memória ainda do texto. Aliás, é muito curioso, tu dizes, não tinha que trair, por exemplo, não houve aquela preocupação do verso. Não. Tinha que traduzir o verso. Não. O que interessa é o espírito da peça, claro, não é? Sim. E tu fizeram questão de ser fiéis a isso. Alguns tradutores são mais académicos, digamos sim, assim, e fazem muita questão de manter o verso do original, mas na verdade, para a fruição do espectador, é importante que o texto flua e não seja apenas um exercício de oratória, de língua, de forma. De linguagem, exatamente. E quando a forma se sobrepõe ao conteúdo, depois alguma coisa se perde. É uma traição. Exatamente. Uns anos depois, 10 anos depois, de Sexo, Drogas e Rock and Roll, este do Bogosian, quando
Natália Luísa, que te ensinou, também é outra grande figura. Estamos só para falar de figuras que marcaram o teu caminho e que foram mentores extraordinários. Esta peça, se não me engano, tinha uns 12 monólogos no original e aqui fizeram 7. Nós fizemos 7. Tu fazes todas as personagens. Tudo, sim. Foi um ponto de viragem tremendo na tua carreira, não foi? Foi um ponto muito importante porque na altura... Até pela intensidade e pela quantidade. Bom, seguramente pelo desafio, mas sobretudo porque eu senti a necessidade de me testar. Ou seja, muitas vezes o próprio mercado de trabalho tem uma certa tendência para nos categorizar, Exato. para nos catalogar, e eu estava sistematicamente a fazer o mesmo tipo de personagens, o jovem galã, simpático, bom rapaz, e essa imagem estava-se a colar um pouco à minha pele e eu sentia que tinha mais para dar. E, portanto, eu fui à procura de textos que me tirassem dessa zona de conforto e que, ao mesmo tempo, contrariassem uma imagem de marca que se estava a criar, seguramente também por minha responsabilidade, e, portanto, eu procurei destabilizar-me, e acabou por ser um projeto de enorme sucesso, no qual eu tive um enorme prazer em fazer. Tive 2 anos a representá-lo. Foram vários turnés. 60 mil espectadores. 220 espetáculos. Foi uma loucura. Mas deu-me um enorme gozo. Até que decidiste, vou parar. Até que decidimos parar, porque eu já estava tão cansado de fazer. 220 espetáculos é muito. Serias quase como a ratoeira, não é? Quase um bocadinho. Mas foi, como tu disseste, um ponto de viragem. Foi um ponto em que numa altura em que eu percebi que tinha mais para dar, podia arriscar mais, fiquei com muita confiança em mim e também ajudou a que os outros me olhassem de outra maneira. Ele não é só uma coisa. Exatamente. Portanto, ele tem, de facto, essa versatilidade. E isso foi importante. Como encenador, gostava de falar-te como encenador, que aliás já estamos a falar deste sonho de uma noite de verão. Há muita gente que se chama controlador, porque tu, de facto, gostas de estar a parte de tudo, tem a ver com o espetáculo, tudo. Desde a venda do marketing, da venda dos bilhetes, da direção de atores, os cenários, tudo. És muito picuinhas como encenador. Eu não sei se picuinhas é a palavra, mas eu sou muito... Eu trabalho com muita antecipação e, portanto, quando eu chego ao primeiro dia de ensaios, eu já vou com uma ideia muito clara daquilo que vai ser o espetáculo. Muitas vezes tenho até o cuidado de 1 mês antes dos ensaios começarem, me reunir com a equipa, nomeadamente com o elenco, dar-lhes já diretivas do que é que vai ser a abordagem dramatúrgica do espetáculo, para que quando eles começarem a preparar o seu trabalho em casa, porque um ator tem que fazer trabalho de casa, já possam ir com essa visão e, portanto, quando chegarem a um alinhamento de ideias e de linguagens que é muito importante. Sou controlador na medida em que, sendo o comandante do barco, cabe-me a mim orientá-lo e dirigi-lo naquilo que me parece ser o objetivo. Agora, não sou autista, sou muito receptivo a propostas. Aliás, dás alguma liberdade? Dou bastante liberdade. E dentro desses critérios e dessas linhas de ação, sou muito permeável às propostas dos atores, da equipa criativa. Acho que é desse contributo que o teatro vive, é desse coletivo e, portanto, eu não sou nada... Procuro não ser tirânico, agora tenho convicções, claro. E, portanto, claro, é isso. Cada caso é um caso e, tanto, se deixas um ator fazer o que lhe apetecer, exatamente, vai desencadear uma confusão daí em diante. Tu assistes a muito... Agora, neste retomar do sonho, já não estás lá, já não és ator, e, portanto, assistes a muitas ou a quase todas as representações? Não. Tomas notas e depois fazes um feedback aos atores? Quer dizer, eu vejo o espetáculo, digamos, uma vez por semana. Ok. Embora, confesso, que tenho diariamente feedback. A direção de cena manda-me o tempo que o espetáculo teve, está cronometrado, e, portanto, se há variações que ultrapassem 2 minutos, eu penso assim, mas porquê? O que aconteceu? Sério? Sim. Portanto, eu recebo isso e se há mais do que 2 minutos eu digo o que aconteceu. Às vezes o público é muito interventivo, batem muitas palmas e isso cria... Pode não ser mau necessariamente. Não necessariamente, mas tento perceber o que é que se passa. Se passar dos 2 minutos, então eu vou lá ver o que é que está a acontecer. Alguém se está a esticar. Mas eles são todos muito profissionais. E portanto, muita gente e é muito físico. E as músicas e tudo. Não deve ser fácil de gerir aquilo. É tempo, é muito tempo também. O espetáculo tem 2 horas. Mas como te disse, quando nos juntámos para o primeiro dia de ensaios, aquilo já estava tudo planificado. Tenho, obviamente, a enorme cumplicidade do Artur Guimarães, que é o diretor musical, e que se abraçou esta aventura e este desafio de misturarmos um texto clássico com o nosso cancionário pop. Desde os anos 30 e 40, quer dizer, não é só coisa recente. E, portanto, ele fez as adaptações e algumas orquestrações e acabou por funcionar de uma forma muito surpreendente e acho que muito feliz. E foi nesse espetáculo, Diogo, que tu sentaste
todo o elenco no palco, na plateia, e depois disseste, e foste para o palco e vou fazer isto tudo corrido, para vocês verem mais ou menos como é que isto vai ser. Não foi neste. Não foi neste? Isso foi no Chicago. Ok. No Chicago eu fiz isso. Embora neste eu já fosse com uma ideia muito, muito clara, mas não quis, É isso que vai acontecer. Não quis repetir a piada, porque na altura eles gozaram muito comigo. Eu fiz um espetáculo para eles, basicamente. Exato. Mas sim, vou com ideias já muito definidas, Sim. porque acho que é preciso maximizar os recursos, otimizar o tempo que temos e dar-lhes a eles também a possibilidade, então, de poderem dar o seu contributo e desenvolverem a sua criatividade. E pronto, é isso que faço. É essa a maneira que gosto de trabalhar. Falámos há bocado de Eunice Munhoz e não posso deixar de lembrar esta bonita homenagem, não só o filme que tu fizeste, a tua realização, como realizador, como este O Ano do Pensamento Mágico de Joan Didion, que tinhas visto em Londres, à procura de uma peça para ela já com alguma idade. Não foi como o filme, que já não tinha voz praticamente, não é? Quiseste homenageá-la também, esta mãe, digamos, entre aspas, e que tinhas visto em Londres com a Vanessa Redgrave e que propuseste, ela já tinha 80 anos, por aí? 80, Gostava sim. que nisso que fizeste isso e ela foi porque tu lhe propuseste, é incrível, Sim, essa confiança. Eu fiquei muito aflito porque quando lhe propus o texto temi que ela pudesse não gostar enfim, e ela nunca teceu um comentário, disse-me, se é este o texto que tu queres, é este o texto que eu faço. É extraordinário. A Eunice Munhoz, quer dizer, sim, não é? Nós tínhamos uma relação muito próxima, que nasceu desde a Banqueira do Povo e que depois ao longo dos anos foi desenvolvendo como uma amizade genuína, de colegas. Ela era muito atenta, vinha ver tudo, almoçávamos, jantávamos, depois voltámos fizemos um espetáculo no Maria Matos que foi A Dúvida, e fizemos uma digressão pelo país e foi incrível. E depois, quando fui para a Dona Maria, então fiz questão de a trazer de volta àquela que era a sua casa e homenageá-la com um espetáculo que ela pudesse honrar-nos com aquele brutal talento. Claro, e ela entregou-se sempre, sem questionar, tudo o que eu lhe pedia ela fazia com uma generosidade e uma humildade que foi uma lição que até hoje guardarei para sempre. Exatamente. Depois, agora estou a pensar aqui no cinema, passar também pelo cinema, mais de 20 filmes que tu fizeste. Falámos já do teu papel como realizador, com este Olga Drummond, que é ela, no fundo. A tua parte da Banqueira do Povo, falaste, no fundo, eras o sobrinho, como tu dizias, o Álvaro. Tu fizeste dezenas de personagens até hoje, Diogo. Há uma ou duas que te marcaram muito mais profundamente que outras? Olha, as do teatro seguramente, porque no teatro temos esta enorme vantagem de estarmos a interpretar textos que muitos deles são obras-primas, não é? Eu sempre me senti muito atraído pelos clássicos e, portanto, tive a felicidade de fazer, sei lá, já fiz o Édipo, já fiz o Hamlet, já fiz o Cyrano, já fiz personagens que são muito icónicos, que são maiores que a própria vida e que me deram uma dimensão sobre-humana daquilo que nós podemos e conseguimos fazer. Eu já interpretei a Ode Marítima do Álvaro de Campos e, portanto, tive textos nos lábios que são marcas extraordinárias. E, portanto, esses personagens foram muito marcantes. Mas no cinema há, assim, 2 ou 3 que me foram muito queridos. Um dos primeiros foi A Sombra dos Abutres, de Lionel Vieira. Foi um personagem que eu fiz porque era completamente atípico. Eu fazia um personagem de composição, o que em cinema é sempre arriscado e deu-me muito gozo. E depois também fiz A Jangada de Pedra, de Saramago, uma adaptação do Jorge Slautzer, que foi uma experiência cinéfila muito, muito bonita e gostei muito de interpretar isso. Incrível. Estava agora a pensar aqui neste avanço, ainda te ficas ao fim de 30, quase 40 anos de prática, ainda tens este nervoso miudinho quando sobes a um palco? Tu chegaste a ter crise de ansiedade umas horas antes ou uns dias antes, meu Deus, isto vai correr tudo mal. Normalmente os nervos batem-me ali uns minutos antes do palco. Okay. O que é bom, já me disseram colegas teus, disseram, não, isto é bom, ainda bem que isto acontece. Porque acordas para a vida, é um shot de adrenalina e o teu corpo reage. Claro que a experiência e o tempo já me permitem enfrentar estas situações com alguma tranquilidade, sabendo que tenho sempre uma enorme responsabilidade e quanto mais o tempo passa, maior é a expectativa não só do público, como também a minha própria. Portanto, ninguém é tão crítico de mim como eu. Eu sou o meu pior crítico. Mas dito isso, depois deixo-me ir. Eu acho que com a Ode Marítima aprendi o que é lançar-me do precipício e voar sem medo.
E, portanto, tudo agora, por comparação, me parece, não é menor, mas me parece, vá lá, já passei por aquilo, portanto, acorda, não, deixa de coisas. E, portanto, tento sempre relativizar e não deixar que os nervos e o medo me controlem. Muito bem, Diogo Infante, temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo e já voltamos à conversa. Até já. Estamos a conversar com o Diogo Infante, ele é ator, encenador e diretor artístico do Teatro da Trindade, que nos fala da sua vida e do regresso ao Teatro da Trindade até 4 de maio, deste musical Sonho de uma Noite de Verão, que cruza Shakespeare com o cancioneiro pop português, depois de 4 meses em cena, com salas esgotadas e mais de 40 mil espectadores. Estamos a falar de musicais. É engraçado que tu tens esta ideia, ser diretor artístico, no fundo tens de escolher tudo, a programação, os elencos, como isto tudo vai... Não é só bastidores, é também uma gestão corrente que tens de fazer. Também a nível financeiro, que ao fim destes 8 anos que estás aqui, no fundo a ideia é, já estiveste em 3 casas, Marimatos, depois no Teatro Nacional e agora no Trindade, 3 casas, um projeto, ou não? Olha, antes de responder, deixa-me só fazer uma pequena correção, porque muito recentemente, se calhar não sabes disto, o espetáculo foi prolongado, o Sonho de uma Noite de Verão. Boa, então vai até dia 6 de julho. Ainda bem. Portanto, há novas datas. Boa. Portanto, todos aqueles que não tiveram a oportunidade de ir vão poder fazê-lo agora. Boa. Sim, é muito bem observado, porque efetivamente eu sinto que é um mesmo projeto. Ele foi sendo adaptado em função das circunstâncias e em função das estruturas que eu dirigia, mas na base ele tem denominadores comuns. E sobretudo, aquilo que eu sempre acreditei é que era possível fazer um teatro de qualidade, mainstream, para um público mais alargado, mais generalista, sem fazer concessões à qualidade e que ele fosse sustentável. E, portanto, esse tem sido um dos propósitos que aqui eu pude, de alguma forma, levar até mais longe, porque a premissa do Trindade passa exatamente pela sustentabilidade, ou seja, tudo aquilo que é investido e gasto em produção, ou seja, que é despesa, tem como desafio ter o seu retorno na receita para cobrir esses gastos. E, portanto, a programação, digamos, o projeto artístico tem na base um modelo de gestão para que isto possa funcionar. Claro. E a verdade é que, ao fim destes quase 8 anos, todos os anos temos conseguido cumprir essas metas. Boa. Tenho ao meu lado um diretor executivo, que é, no fundo, um gestor do teatro, que entendeu muito bem este pressuposto e que me tem ajudado a viabilizar e a concretizar e pôr na prática esta visão com os resultados que têm dado à vista e, portanto, é por isso que nós temos tido sucessivas temporadas em que temos que repor espetáculos de grande sucesso, porque eles reclamam esse espaço de visibilidade, porque o público... É o caso da Noite de Reis, por exemplo, também. Da Noite de Reis, outro espetáculo. Foi um sucesso louco. Enorme. Conheço muita gente que ficou muito a pena não ter visto e depois eu adorei quando voltou. Exatamente. É incrível. Tiveste a temporada em 2023 e voltou depois em 24, de maio a julho, e também mais de 18 mil espectadores, 2 meses com salas completamente esgotadas, impunha-se voltar, e acho uma ideia, e continuaram depois a esgotar, quer dizer, é uma ideia, não como o Sonho agora, com certeza. Muito bem, e o Diário de Ano Franco foi outro espetáculo, também fez um enorme sucesso, teve 4 meses em cena, depois acabámos por repor no ano seguinte no Maria Matos. O Chicago teve 3 temporadas. É impressionante. Enfim, para mim não faz sentido estar a investir tanto tempo e dinheiro e dedicação num espetáculo que depois está a esgotar e retirá-lo de cena ao fim de temporadas curtas, que faz muita impressão. Isso faz-me impressão. Mas e depois é engraçado porque tu vais a outros aspectos que normalmente as pessoas pensam que o diretor artístico não vai tanto, mas porquê tantos convites? Porquê este preço dos bilhetes? Porque tu dizes, as pessoas gastam dinheiro em porcarias muito mais caras e isto é um bem que se está a fazer às pessoas. Mas isso é uma coisa, Diogo, que nem sequer o governo acho que ainda percebeu. As autoridades, quando ligam à cultura, é sempre um parente pobre que não, quanto mais barato melhor. E ninguém investe como devia ser. Sim, eu tenho... Como tu dizes, oxalá nunca seja ministro da cultura, não apetecia nada. Tu dizes mas de facto as pessoas não olham com olhos de isto pode ser rentável, isto pode ser importante. E é importante para as pessoas serem melhores pessoas e pensarem melhor. Eu, obviamente, subscrevo tudo o que acabaste de dizer. Eu acho que nós, infelizmente, não temos uma cultura da cultura, ou seja, nós não promovemos a atividade cultural, a fruição cultural, desde uma tenra idade, e, portanto, isso acaba por não ser uma necessidade. Dito isto, devo admitir que hoje em dia nós temos muito mais público, temos muito mais oferta, temos muito mais produções, temos muito mais atores, temos muito mais qualidade. E isso deixa-me muito feliz de sentir que há
há, de facto, um tecido teatral, artístico, que não se conforma, não baixa os braços e não desiste de lutar por aquilo em que acredita, porque, como tu dizes, é um contributo efetivo, é um contributo importante, porque eleva-nos do ponto de vista humano, do ponto de vista espiritual e do ponto de vista intelectual. Claro que sim. Muito curioso, e já agora é só uma curiosidade, o Teatro Trindade, onde tu estás, agora, aliás, em mandato prolongado, com esta história de século e meio, que foi de cinema e foi teatros, mas tem este fundador que eventualmente é teu primo, quer dizer... Bom, tu és o Diogo Infante, mas também és o Nuno Lacerda, se eu quisesse. Exatamente. E o Francisco Palha também era Lacerda. O Francisco Lacerda, este fundador, que também defendia coisas como tu, há muitos pontos de coincidência. É verdade. Para não ser tão elitista. Quando comecei a ler a história, achei muito curioso, porque ele também tinha sido diretor do Teatro Nacional Dona Maria II e depois saiu em conflito e sentiu necessidade de criar uma estrutura que pudesse ser mais generalista, que pudesse dar ao povo a arte e a cultura que eles mereciam. Porque há esta ideia preconceituosa de que a arte é para uma elite. E isso é uma coisa que me confrange imenso e deixa-me mesmo angustiado. Claro que não. É muito giro porque musicais também nós não tínhamos, eu já digo que tínhamos, porque não tínhamos nada de tradição nisso e hoje em dia já começamos a ter algumas coisas, além do La Féria, estou-me a lembrar que eu gosto muito e sigo todos, o Tolial e a Contracanto, também faz uns espetáculos fabulosos ali na Lapa do Lobo, o último Into the Heights que eu fui ver, incrível, os irmãos Feist, o Ricardo Neves, o Martim Sousa Tavares, já começa a ver uns musicais muito curiosos e a prova foi o Chicago, teve 3 temporadas. Estas audições que vocês fizeram, chegaram a ter 400 pessoas, para escolher os 80, como é que foi para o sonho? Também houve umas audições também muito concorridas? Não houve audições desta vez. Não? Foi convites? Foi convites diretos. Okay. Eu já tinha um manancial de pessoas com quem tinha trabalhado noutros espetáculos e, portanto, eu sabia exatamente com quem queria trabalhar. Aliás, devo mesmo dizer que este sonho, este espetáculo, surge da vontade de trabalhar com estas pessoas. Boa. Ou porque tinha trabalhado com elas no Chicago, ou porque tinha trabalhado com elas no Amor é Tão Simples, em vários espetáculos. E, portanto, é uma espécie de uma equipa que eu tenho vindo a congregar à minha volta e com quem gosto muito de trabalhar. Muito talentosa. E, portanto, essa vontade fez com que eu juntasse estas peças todas e foi a força motriz para levar à frente esta ideia. Tu és fã dos clássicos e és fã concretamente de Shakespeare. Em 90 tinhas feito o Rei Lear, no ano seguinte o Stormy Noite de Verão, depois voltaste ao Teatro Nacional com o Rei Lear em 98, Romeu e Julieta, o Hamlet, o Ricardo III, aliás aqui ensinado pelo Marco Medeiros que até tinha Billie Eilish na banda sonora, muito curioso. E 2023 então este Sonho de uma Noite de Verão foi quando voltou. O que é que Shakespeare, Diogo, tem de especial, diferente de muitos outros dramaturgos? Bom, ele de facto é genial na maneira como ele faz um retrato da natureza humana nas suas várias vertentes. Ele trata temas que à época eram extremamente populares. Era o teatro isabelino de Shakespeare, era um teatro para o povo, eles ficavam em pé. Exatamente. Nós sabemos isso hoje. No Globo. E, portanto, há nas suas peças, para além da poesia, para além da enorme capacidade de ler o ser humano, uma capacidade de nos transpor e nos elevar a outras dimensões. E a sua obra é tão vasta e tão rica que temos tanto para onde escolher que não há como não voltar a ele ciclicamente. Até que um dia foste a Londres e onde vais de vez em quando, vais com que periodicidade ver musicais? Eu não vou ver, aliás, eu vou ver poucos musicais. É? Eu vou ver mais teatro okay. Puro e duro. O normal. Vou tipo 2 em 2 anos. Vou. Achava que até ias todos os anos mesmo. Quando posso, mas diria 2 em 2 anos. De facto é uma petição. Não há ida a Londres que a gente não possa ir a um teatro ou um musical, ou os Mormons ou o que for. Porque eles têm, de facto uma capital de produção teatral tão diversificada e tanta qualidade. E eu às vezes vou lá para ver ou este texto em particular, ou quero ir ver aquele ator a fazer aquele personagem, ou vou ver aquela encenação. Ainda agora fui ver a Gaivota com a Cate Blanchett no Barbican e foi uma experiência muito, muito marcante, até porque tenho em vista um dia poder visitar esse texto, mas são tudo, eu acho que nós temos que ver bom teatro para nos inspirar a fazer bom teatro também. Um dia foste ver então o Moulin Rouge lá em Londres e disseste, que boa ideia. É verdade, mas os direitos não estão disponíveis.
Mas gostavas de fazer cá o Moulin Rouge, Claro era? que sim. O sonho era esse. Gostava de fazer à minha maneira, Exato. porque nós não temos teatros, infelizmente, com aquele tipo de maquinaria e equipamento que nos permitam Ainda não aquelas estão. transformações. Eu lembro que uma vez vi, acho que em Londres, por exemplo, a Mary Poppins, já há uns anos, e perguntei ao lá à feira, quando é que estás isto cá? E disse, João Paulo, primeiro antes de 10 anos, que aqui tem que passar 10 anos ou 15 anos, até a gente conseguir ter os direitos, e depois outros, como o Tolial, fez os Miseráveis, mas era a School Edition, portanto tinha sido miúdos até aos 18 anos, eles autorizaram, e foi uma coisa deslumbrante. Portanto, é uma questão de direitos. Um dia que isso seja disponível, se calhar, agarravas, é uma boa ideia. Eles têm uma visão muito económica das produções e, portanto, eles não querem outro tipo de produções que possam competir com a deles, mesmo que seja numa outra língua. E, portanto, só ao fim de não sei quantos anos é que eles libertam os direitos para Portugal. Pronto, muito bem. Moulin Rouge então deu-te esta ideia também de usar as músicas no meio modernas, não é? Porque achavas que era um texto, apesar de ser um clássico, muito musical, que pedia estas músicas, pedia esta musicalidade. A maneira como eles integravam todo aquele imaginário pop naquela história passada em Paris, fez-me pensar se não seria possível fazer o mesmo em português, num outro contexto. E foi a partir daí que eu comecei a cozinhar esta ideia do sonho, comecei a lê-lo de outra maneira, comecei a identificar os temas, os momentos que eventualmente poderiam caber uma música e que música seria e que personagem cantaria. Ficaste um ano e tal a fazer isto. Sim. Tu dizes, a minha família já odeia por causa do meu carro, eu só ouvia músicas portuguesas. No carro eu ria em casa, aos gritos. Eu arroi, coitados. Sim. Mas de facto ouviram, onde é que há aqui músicas? E temos muitas que falam de magia, de floresta, de sonho, de amor. Sim. E tens milhares, não é? Imensas. Tiveste de deixar de fora algumas, com certeza. Não, com certeza, fui editando, e são muitas. E depois fomos fazendo uma seleção um trabalho giríssimo. Em função da dramaturgia e do contexto. Tu e o Artur Guimarães também, os dois, aí já a parte musical. Claro que sim. Eu ia-lhe fazendo propostas, ele ia-me fazendo outras. Depois, quando foi da música da Ágata e do Clemente, eu queria usar as duas. E eu pensei, se não é possível fazer assim uma espécie de um confronto entre um mashup. E ele olhou para mim e disse-me, tu sabes que o tempo musical das músicas é igual e que a gente pode fazer um medley. Estás a brincar? Eu disse, sim. E então foi assim que surgiu. Esse diálogo é extraordinário. As músicas de facto colam na perfeição. Eu aqui, ao vivo e a cores, Diogo, quero-te agradecer publicamente, porque de facto é um momento que a pessoa passa, como tu dizes, que sai de lá diferente. É agir porque é isto que tu gostas que um teatro faça. As emoções, gosto que provoque nas pessoas. Adoraram, como eu adorei, riram, apetece cantar, e há muita gente que canta com certeza no público. Claro. Ou então estás lá revoltado ou zangado, mas o teatro tem que fazer isso connosco, não tem? É isso que eu acredito. Eu acho que não podemos ser indiferentes, nem que seja de uma provocação, ou porque ficámos muito incomodados, ou porque nos tocou num nervo qualquer, ou porque simplesmente saímos felizes e bem dispostos. Eu lembro-me, há pouco falavas do sonho do Chicago? Não, do monólogo que eu fiz. Do sexo, drogas e rock and roll. E lembro-me que um dia uma senhora, uma mulher veio ter comigo e disse-me, eu queria lhe agradecer, porque eu há muitos anos fui ver o seu espetáculo e nessa noite eu e o meu marido tivemos uma chatice e aquilo estava muito tenso e fomos ver o espetáculo e saímos de lá tão bem dispostos que fizemos amor e nasceu um filho que hoje chama-se Diogo. E eu pensei, uau, é a coisa mais bonita, é a coisa mais bonita que me disseram, porque de alguma forma aquela energia inspirou-os, por um lado, a reconciliarem-se e a produzirem uma vida. E, portanto, não é preciso tanto, mas eu já fico feliz quando as pessoas saem elevadas e felizes e com vontade de voltar. Este clássico tem ou quase todos os clássicos têm esta elasticidade. Pode-se brincar e deve-se brincar com eles? Eu acho que sim. Sobretudo já foram tão revisitados. Há uma espécie de uma licença para podermos ser audazes. O que seria se estivéssemos sempre a fazer uma mesma encenação de um mesmo texto. Eu acho que é por isso que lembro-me quando fiz na primeira temporada, uma colega tua perguntou-me se eu não receava, se eu não temia os puristas, os classicistas. E eu disse, confesso que não estou nada preocupado com eles, porque, embora possa haver alguém que se sinta ofendido de alguma falta de respeito pelo texto, eu acho que
abordar um texto de uma nova, com uma frescura, Exatamente. leva-nos a olhar para o texto e a redescobri-lo e, sobretudo, Exatamente. pensar que há tanta gente nova que foi ver o espetáculo e que, se calhar, nunca tinha visto ou nunca tinha ouvido Exatamente. Shakespeare. E, portanto, tudo é válido desde que seja feito com dignidade, com bom gosto e com respeito. Exatamente. E de facto é como tu dizes, é também a mensagem, a história que passa, e o Shakespeare era muito bom nisso. A história que fica e que as pessoas não se lembram, e portanto é importante revisitar, porque tragam histórias. Eu vivo de histórias, não é? Como uma vez disseste isso, que é muito curioso. Nesta reprise tu já não entras, como tu dizes, eu sou a minha terceira escolha. Uma semana antes da estreia chegaste a ter um pequenino ataque de pânico também desta vez, mas pronto, nesta versão já não entras. Tu eras do Nicolau Meadas, eras o tecelão, que às tantas se transforma em burro. E agora preferiste ficar... Não, agora vou dar lugar a outro. Lugar às novas. Também. Ele não é propriamente novo. Pois não. Mas eu decidi não fazer, porque eu já estava... Aliás, eu estou com um espetáculo em digressão, que é os Telhados de Vidro. E o espetáculo ainda... Com a Benedita Pereira, Tomás de Borda. E estamos ainda em digressão. Aliás, eu vou agora... por isso não podias vou para as Caldas e depois vou para a Madeira e depois vou para a Almada. Portanto, não era possível conciliar os dois espetáculos. E, portanto, quando eu próprio coloquei em cima da mesa a reposição do espetáculo, eu fui o primeiro do elenco a dizer, eu não entro. E pronto. Já dei para esse peditório. Mas este elenco renovado, temos novos 4 atores, são brilhantes, vieram acrescentar uma nova energia que também contaminou o restante elenco. Sim. E, portanto, é sempre uma oportunidade para também eles se animarem e poderem desfrutar de um texto que é tão contagiante. O que é para ti, Diogo, o sonho de uma noite de verão, ou uma noite de verão de sonho? É fazer o quê? Bom, eu diria que é não fazer nada. Eu gosto... Está no ócio puro. O ócio também é muito importante. Desfrutar o calor e os grilos a ouvirem-se não sei se os grilos ouvem-se à noite, mas aos cigarras. E estarmos na companhia de amigos a tomar um copo e a contar histórias. Essa é uma noite de sonho. A propósito de sonhos, o que é que ainda falaste agora num ou dois? Há outros musicais que gostavas muito de pegar cá? Vais vendo e vais dizendo, tenho uma listinha que eu tenho que um dia, quiçá. Não muito. Não? Ou seja, não é a ideia do musical, é a ideia do texto que está na base do musical. Então peças, nesse caso, então. Peças sim, peças seguramente. Eu, há 10 anos, encenei o Cabaré no Maria Matos e era um texto que eu não me importava de voltar a encenar. Adoro a partitura, adoro a história, e o Cabaré é um texto que eu... É muito forte também. É fortíssimo. Adoraria revisitá-lo outra vez. Mas tenho uma série de peças na gaveta. De resto, já em junho irei anunciar a programação da próxima temporada do Trindade, e é uma temporada, quanto a mim, muito forte, no seguimento daquilo que tem sido a nossa identidade e a nossa afirmação, e quero acreditar que nos vai permitir dar continuidade a este impulso de tanto sucesso e de tanto prazer, não só para o público que nos visita, mas como para os artistas que têm vindo ao Trindade. Após a temporada, já agora, aproveitamos que estás aqui para falar disto, o Eutanasiador vai começar aqui a 8 de maio até 29 de junho, de Paulo Guimarães, aqui encenado por ti, também o espaço cénico é teu. Aqui com o Sérgio Praia, que nós vimos como António Variações no cinema. Fala um bocadinho desta peça. O que é que isto fala? Isto é um serial killer? Este é um texto que me apareceu há uns anos. Como imaginas, vem-me parar muitos textos em cima da mesa. De resto, nós promovemos anualmente o Prémio de Dramaturgia Novos Textos Teatrais, que se chama Miguel Rovisco. Mas este texto apareceu-me fora do concurso e eu comecei a folheá-lo e não consegui parar de ler, o que é logo um bom sinal. E fiquei muito impressionado com a escrita, com a fluência, com a pertinência. Bom, o título já indicia, eutanasiador, é alguém que ajuda a eutanásia ou a eutanasiar. Mas é sobretudo uma enorme provocação numa altura em que é uma lei que ainda gera muita polémica, é fraturante, ainda não foi sequer votada, e o texto, achei que era a altura de o fazer, e o Sérgio Praia tem sido um ator absolutamente incrível. Ele também se apaixonou por este personagem, que é um sociopata, mas com uma inquietação, porque ele, como muitos sociopatas, parece um de nós, e é alguém que, embora possa parecer não ter nenhuma moral, ele tem princípios e, sobretudo, ele criou, segundo ele, no atual
contexto, na nossa atual sociedade, uma oportunidade de trabalho. Portanto, ele não só facilita e ajuda as pessoas que querem a morrer de uma determinada maneira, incrível, como ganha algum dinheiro com isso. Claro que o faz à margem da lei. Claro. Mas, portanto, é toda uma circunstância de histórias que ele nos vai relatando que são... É um interrogatório, não é? Isto, no fundo, é um interrogatório longo. São desconcertantes, porque estamos a falar de situações que são limite, mas, ao mesmo tempo, nos levam a pensar o que é que faríamos ou como é que nos posicionaríamos se fôssemos nós. Impressionante, porque, e, no fundo, fala-se do direito à escolha, da morte, da dignidade da morte, do peso da culpa, e é engraçado. Eu estou muito curioso, mais sabendo que é Paulo Guimarães, que está bem, ela é de direito, é jurista, mas que é especialista em literatura infantil, e por isso eu ganhou prémios e tudo, e banda desenhada, e contos, e contista, é muito curioso. Portanto, de facto, estou curioso com este Eutanasiador, que vai ser de 8 de maio, 29 de junho, aqui na sala estúdio do Teatro da Trindade, a não perder. A propósito de eutanásias e mortes, como é que tu tens alguma relação, és uma pessoa religiosa, Diogo? Tens alguma relação com o transcendente ou com Deus? Ou... Eu diria que sou uma pessoa espiritual, não sou propriamente religioso. Tenho fé na nossa capacidade de mudar o mundo, tenho fé nas pessoas, tenho fé... E tenho um lado que é espiritual, que carece de... porque sou sensível às energias, sou sensível a coisas que não conheço, mas isso não faz de mim necessariamente um crente, mas tenho um enorme respeito por essas diferenças todas. Acho que o importante é cada um de nós encontrar um espaço onde se consiga apaziguar, onde se consiga serenar, onde consiga encontrar tranquilidade e sobretudo, encontrar a motivação para abraçar a vida com todos os desafios que ela nos coloca. Sobretudo com amor, que é uma coisa que defendes muito, não é? Amor. Porque também é a mensagem deste sonho, é a última música, não é? Claro. Amar é que é preciso. Claro. Ainda continuas a dizer ao Filipe todos os dias que o amas? Todos os dias, e ele devolve-me, e é uma prática que me... Porque nunca é vazia, nunca é oca, é sempre cheia de sentimento, e é um calorzinho tão bom que eu recebo e dou, e tento promover isso nas relações que tenho com os meus amigos, com os meus colegas, porque acho que com amor tudo é mais fácil. E pode-se dizer coisas duras com amor, claro que sim. Mas acho que quando retiramos esse elemento das nossas vidas, então a vida deixa de fazer sentido. Exatamente. Muito bem, Diogo Infante, quero agradecer muito a tua disponibilidade. Ficou aqui esta conversa fantástica. Mais uma vez agradeço publicamente todos os bons sentimentos e todas as boas emoções que senti ao ver as tuas peças. Para si que nos ouve, então, fica, já sabe, o Sonho Meia Noite de Verão, na Sala Carmen de Lourdes, do Teatro da Trindade, e na Tel, de quarta a sábado às 9, domingo às 4h30, até 6 de julho, então fica esta nova data. Não perca, se viu, vá ver outra vez, se ainda não viu, o que é que está à espera? Aproveitamos então e marcamos encontros numa próxima, quando se calhar para lançar a nova temporada. Bem-ajas, Diogo, ter vindo. Muito obrigado. Obrigado.